Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 18 da história Amor Egoísta. A cena muda, nos levando até Yumin e Iseon. Eles estão sentados em um café, enquanto Yumin segura um papel em suas mãos. Então vemos que esse papel era um autógrafo, e Yumin pergunta para ele se ele foi até ali apenas para lhe entregar isso. Então Iseon responde, dizendo que é da atriz que ela gosta, e menciona que é aquela que tem cabelo curto. Ele conseguiu o autógrafo dela. Chocada, Yumi pensa que se é a atriz de cabelo curto que ela gosta, então só pode ser a Sojeong. Olhando para Iseon, com surpresa ela pergunta como foi que ele conseguiu o autógrafo dela. Ele apenas sorri sutilmente. E então mergulhamos em suas lembranças da noite anterior. E podemos ver que Iseon estava junto de seus amigos no mesmo local onde Yeondo se encontrou com Sojeong. E por coincidência, ele acabou vendo Yeondo naquela noite. Ele ficou surpreso ao vê-lo, e ainda mais surpreso quando percebeu que ele foi direto para o andar de cima, se perguntando se lá não era uma área VIP, apenas com salas reservadas. Mas deixando isso de lado, ele apenas sorri e pensa: parece que aquele lugar é realmente bem popular, e que depois irá comentar com Yeondo que o viu ali. Mas ele tem os seus pensamentos interrompidos quando um de seus amigos faz uma pergunta inesperada, querendo saber se ele e a Yumin já começaram os preparativos para o casamento. Iseon apenas o encara por um momento em silêncio, enquanto ele continua a falar, dizendo que sabia que eles dois iam acabar se casando, já que eles viviam grudados desde a faculdade. O outro amigo concorda e em seguida pergunta o que ele quer de presente de casamento. Mas para o completo choque dos dois, Iseon revela que eles acabaram terminando há 4 meses atrás. E que então, nesse caso, eles não precisam se preocupar com presentes e nada do tipo. Essa revelação pegou os amigos dele completamente de surpresa. Eles começam a questionar como isso pôde acontecer e por que ele não falou nada antes. Eles questionam se por acaso ele aprontou algo ou se ele traiu ela, mencionando que não conseguem acreditar que eles terminaram mesmo, dizendo que se eles dois não deram certo, então ninguém mais tem esperança. Mas, tentando encerrar o assunto, Iseon diz que apenas aconteceu, esse é o fato, e ele não quer falar mais do que isso. Um dos amigos diz entender, mas o outro não consegue conter sua curiosidade, e insiste dizendo que não faz sentido, pois os dois pareciam estar indo super bem. Mas Iseon apenas dá um gole em sua bebida e não responde nada, enquanto o outro amigo pede para que ele pare de insistir sobre isso. Algum tempo se passa, e Iseon, se levantando, diz que está na hora de ir, e menciona que eles podem ficar ali se quiserem beber mais. Mas então, um dos seus amigos, já alterado pela bebida, começa a chorar, dizendo para Iseon que ele deve se animar, e menciona que ele deve esquecer a sua ex e começar do zero, igual a ele. O outro amigo repreende ele, dizendo para ele parar com isso, e fala que não acredita que ele parece mais triste com isso do que o próprio Iseon. Mas com uma expressão séria, Iseon murmura, dizendo que não está tentando esquecer ela. Então seu amigo olha para ele confuso e pergunta o que ele disse, dizendo que não escutou. Mas Iseon, sem querer continuar com aquilo, apenas diz que já está indo e que outra hora eles conversam. Ele começa a se retirar do local, mas acaba se esbarrando com alguém. Surpreso, ele pede desculpas e pergunta se ela está bem. Ele olha com mais atenção e vê algo que desperta sua curiosidade. Ele reconhece que a bolsa que ela segura é uma das bolsas da empresa da Yumin. A pessoa com quem ele trombou era Sojeong, que parecia estar completamente fora de si. Com a cabeça baixa e a voz trêmula, ela murmurava: "Não, você não pode fazer isso comigo." Iseon a olha mais atentamente
vendo que ela está em prantos. Apesar de não lembrar o nome dela, ele reconhece que ela é uma atriz a qual Yumin gosta. Sojeong acaba se desequilibrando e ele a ampara, enquanto se pergunta por que ela está perambulando sozinha nesse estado. Ele pede para que ela espere um momento, mencionando que irá chamar um funcionário para ajudá-la. Mas ela pede para que ele não faça isso, mencionando que ninguém pode vê-la nesse estado. Ela continua repetindo que não pode, e Seon percebe que ela parece estar passando mal. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Sojeong acaba vomitando em cima dele. Ao mesmo tempo, ao fundo, sua agente vem correndo, desesperada, gritando que ela não pode fazer isso. Então voltamos para o momento atual. Após se lembrar de todo o ocorrido, Seon, com uma expressão, eu diria de nojo, se limita apenas a dizer que meio que esbarrou com ela ontem. E ela se dispôs a lhe dar um autógrafo. Yumin comenta com surpresa que isso então quer dizer que ele pegou o autógrafo pessoalmente e menciona que havia pensado que teria sido através da irmã dele. E Seon fica confuso, sem entender o motivo por ela ter pensado isso, e então pergunta o porquê. O que Yumi responde dizendo: como assim por quê? Ela é estilista da Sojeong. Você não sabia? E Seon, finalmente se dando conta, menciona que agora que ela comentou, ele acha que ela comentou algo sobre, mas ele não se lembrava do nome da celebridade. Com um sorriso sutil, Yumin começa a se perder em seus pensamentos. Ela pensa que é tão a cara dele ser adoravelmente avoado de vez em quando, e que ele se lembrou que ela gostava dessa atriz e pediu um autógrafo quando a viu, mesmo sendo perfeitamente possível conseguir isso através da irmã dele. Mas ele não percebeu essa possibilidade, porque simplesmente não tem interesse em celebridades, e não é de lembrar os seus nomes. Ele é alguém que sempre age da mesma forma, seja com amigos ou com sua namorada. É tão conscientemente gentil que é difícil entender o que realmente sente ou pensa. Então, tirando ela de seus pensamentos, Seon, com um sorriso, fala: quando tiver tempo, gostaria de sair para jantar comigo? Yumin hesita por um momento. Ela gagueja uma resposta, mas para, e olhando para baixo, ela fica em silêncio por um momento. Olhando para o autógrafo, ela pensa que ele lhe deu algo de presente, então ela não deve ser rude. Então ela concorda, mas com a condição que deve ser por conta dela. E Seon sorri satisfeito e concorda com isso. No momento seguinte, vemos Yumin chegando em outro lugar. Ela acena animada, pedindo desculpas pelo atraso. Então vemos que é o lugar do encontro que ela havia combinado anteriormente, com Jiwi, Taejeon e Yeondo. Taejeon pede para ela se sentar e Jiwi menciona que ela chegou bem a tempo. Então ela se senta e assim que se acomoda, ela cumprimenta também Yeondo, que até então era o único que não havia falado nada. Yumin pergunta se ele está bem, o que ele responde sem muito entusiasmo, apenas que sim. Sem perder tempo, Jiwi pergunta como foi a conversa dela com Seon. Animado, Taejeon também diz estar curioso e pergunta sobre o que eles conversaram. E menciona que todos estavam ansiosos para escutar sobre como foi. E Yumin, sem graça, tenta desconversar, dizendo que isso não tem nada a ver, e que são só eles dois que estão curiosos e fingindo que todo mundo quer saber. Mas pegando ela completamente de surpresa, Yeondo fala que isso não é verdade. E então, a encarando diretamente nos olhos, ele diz: eu também estava curioso, então estava esperando para ouvir. E aí, como foi ver seu ex? Alguns momentos depois, após ter contado toda a história, Yumin bate o copo de cerveja na mesa e diz: bom, e isso é tudo. E menciona que, na realidade, ela se sentiu um pouco mal em só sair rápido,
então acabou aceitando jantar com ele outro dia. Ela brinca dizendo que eles estavam esperando uma grande história, mas não foi nada demais, e pede desculpa por desapontá-los. Então Taejeon, empolgado após ter ouvido toda a história, pergunta para Yumin se isso não quer dizer que é um sinal de que tem volta. Ele menciona que homem nenhum sai por aí pedindo autógrafo para a atriz favorita da sua ex-namorada se não tiver sentimentos por ela. Mas Jiwoo o interrompe e fala com convicção que ele só está dizendo isso porque não conhece o ex-namorado dela. Ela menciona que os gestos gentis dele não necessariamente significam algo como um interesse. Taejeon discorda e os dois começam uma breve discussão sobre o assunto, mas Yumin, por sua vez, nem está prestando atenção neles ou na conversa. Olhando fixamente para Yeondo, ela pensa que, apesar de ele ter dito que estava curioso, ele mal demonstrou interesse enquanto ela falava. E na real, a expressão dele ficou neutra o tempo todo. Ela continua encarando ele, e ele, por sua vez, mantém a cabeça baixa, sem fazer contato visual. Então, tentando chamar sua atenção, Yumin começa a bater no pé dele por debaixo da mesa, o que faz com que Yeondo finalmente levante o olhar encarando ela, com uma expressão de completa surpresa. Aproveitando que seus amigos ainda estão distraídos e que agora ela tem a atenção de Yeondo, ela começa a sussurrar para ele, perguntando se tem algo de errado, e menciona que ele parece um pouco abatido. Yeondo apenas continua encarando ela com olhos arregalados. De repente, ele vira a cabeça, ficando completamente corado. Sem graça, ele tenta disfarçar, mas não consegue dar nenhuma resposta, então apenas a ignora, o que deixa Yumin inconformada. Irritada, ela se pergunta internamente: qual é a dele? Por que está me ignorando? E em seguida, começa a bater ainda mais no pé dele, tentando chamar sua atenção. Mas então, em seguida, podemos ver o rosto dela congelar. E no lugar de irritação, a expressão de surpresa toma conta. E o motivo para isso? Suas pernas agora estavam presas entre as pernas de Yeondo, que a apertava com firmeza. Desesperada, Yumin começa a chacoalhar o pé, enquanto, sussurrando, ela pergunta: qual é a necessidade disso? Eu só te cutuquei com o pé. Por que está me importunando? Mas sem soltar o aperto, Yeondo responde, também sussurrando, que foi ela quem começou. Então é quando alguém chama por Yeondo, o que faz com que os dois olhem rápido na direção de quem o chamou. Yeondo mantém a expressão neutra. Já Yumin, por sua vez, está com as bochechas vermelhas e suando frio. Taejeon então pergunta o que ele acha sobre o que o ex da Yumin quer. Yeondo pensa por um momento. E então, ainda com uma expressão neutra, ele responde dizendo: bom, na verdade, eu estou mais curioso sobre o que a Yumin quer. Ele volta o seu olhar para ela, a encarando com intensidade. E ainda prendendo as pernas dela entre as pernas dele, ele pergunta: então, nos diga, você quer continuar vendo o seu ex? Toda aquela situação, somada a essa pergunta de Yeondo, faz com que Yumin core ainda mais intensamente. Mas antes que pudéssemos ouvir sua resposta, a cena muda, nos levando até um set de filmagens. Vemos Hagyeong, a irmã de Iseon, que andando pelo set, acaba ouvindo comentários sobre como Sojeong não parece muito bem naquele dia. Eles mencionam também que ela fez uma pausa e está esperando no carro. E então, somos levados para o lado de fora do set de filmagens. Sojeong, dentro do carro, com uma expressão completamente abatida, levando a mão até a cabeça, ela fala que isso não faz o menor sentido, se referindo ao acontecido do dia anterior, sobre como aquela pessoa disse que só queria um autógrafo como compensação, e nem mesmo quis que eles pagassem a conta da lavanderia.
Tentando tranquilizá-la, sua agente diz que provavelmente ele deveria ser um fã. Ela menciona também que mandou o autógrafo para ele pelo correio e consta como recebido. Mas Seo-jeong questiona, perguntando se ela acha que vai ficar só por isso mesmo. Ela comenta que, provavelmente, ele vai voltar pedindo algo a mais depois. A agente de Seo-jeong, se lembrando da noite anterior, de como acordou no meio da noite com uma ligação dela, pergunta o porquê ela inventou de beber tanto assim, mesmo sabendo que é fraca com álcool. E a questiona, perguntando o que ela teria feito se ela não tivesse chegado na hora certa. Com uma expressão pensativa, Seo-jeong responde, dizendo que ficou chateada. E conta que Yeon-do disse que estava terminando tudo definitivamente. Mas a agente dela, achando melhor não prolongar o assunto sobre Yeon-do, apenas diz que entende. E em seguida, já muda de assunto, voltando a falar sobre o Lee-seon. Ela comenta que, ao menos, Seo-jeong não precisa se preocupar com aquele cara de ontem. Ela conta que pegou o cartão de visitas dele e pede para que Seo-jeong dê uma olhada. E completa, dizendo que acha que ele não irá fazer nada para causar problemas. Seo-jeong pega o cartão dele nas mãos e, lendo as suas informações de contato, ela pensa que ele trabalha para uma grande empresa, então provavelmente vai ficar na dele. Mas então, de repente, ela é surpreendida. Quando a porta da van se abre, ela se assusta e acaba deixando o cartão cair. Mas logo em seguida, ela se tranquiliza, percebendo que era apenas Hagyeong. A mesma, tendo percebido que assustou Seo-jeong, pede desculpas, dizendo que trouxe um energético para ela. E assim que entrega o energético, ela percebe que algo caiu no chão e diz para Seo-jeong não se preocupar, pois ela irá pegar. Hagyeong se abaixa e pega o cartão, enquanto Seo-jeong a agradece por isso e também pelo energético. Mas Hagyeong fica com uma expressão curiosa. E então, surpreendendo completamente Seo-jeong, ela pergunta: "Por que você tem o cartão de visitas do meu irmão?" Em seguida, mudamos de cena novamente, voltando para o momento em que Yeon-do fez aquela pergunta para Yumin sobre o que ela realmente queria. Se ela desejava continuar vendo seu ex. Yumin ficava cada vez mais corada e se sentindo cada vez mais nervosa. Não conseguindo dar uma resposta direta, ela começa a gaguejar. Mas de repente, Dewey a interrompe. Notando a hesitação dela em responder, ela toca no ombro de Yumin e, com uma certa irritação, ela começa a falar. "Diga que não. Por que você tem que ver ele? Sou contra. Vocês já namoraram por 6 anos. É tempo suficiente. Se não deu certo, então não deu certo. Não tem por que dar mais corda para ele." Aplausos! Arrasou, bonita! Ela finaliza, dizendo que, se Yumin quer sair com alguém, que seja com alguém novo. E alternando o seu olhar entre Yumin e Yeon-do, ela pergunta para Yeon-do se ele não concorda com ela. Yeon-do, ainda mantendo seu olhar fixo nela, sorri e então responde dizendo: "Sim, eu concordo." E então, após dizer isso, finalmente ele solta as pernas de Yumin. E Yumin, ainda se sentindo sem graça com toda aquela situação, continua com o rosto vermelho e, sem conseguir dar uma resposta, ela apenas desvia o olhar, tentando disfarçar. Enquanto Dewey, por sua vez, está com um olhar surpreso no rosto, enquanto pensa que acha que é a primeira vez que vê esse cara sorrindo assim. Tae-jeon, tentando aliviar o clima, fala para Dewey que ela ficou bem emotiva porque a Yumin é importante para ela e pergunta se ela quer dar uma saída para relaxar um pouco. Yumin concorda e diz para ela que ela deve ir e tirar um momento para se acalmar. Dewey suspira e também concorda, dizendo que em breve ela volta então.
Em seguida, vemos Jiwoo e Taejeon saindo, deixando Yumin e Eondo sozinhos na mesa. Assim que Yumin percebe que eles se afastaram o suficiente, ela pergunta para Yeondo o porquê ele agiu daquele jeito agora há pouco. Batendo com o punho na mesa, em uma mistura de irritação e constrangimento, ela pergunta o porquê ele segurou o pé dela daquele jeito e questiona, perguntando o que teria acontecido se eles tivessem visto aquilo. Mas sem demonstrar nenhuma vergonha, Yeondo responde com calma, dizendo que teria falado que só estava implicando com ela, o que de qualquer forma é a verdade. Yumin baixa o olhar e diz que é verdade, mas no meio da frase ela trava e não consegue completar, enquanto internamente ela se pergunta o porquê seu coração pulou como se estivessem fazendo algo íntimo em público. Mas então, desviando a atenção dela, ela nota o corte no dedo de Yeondo e pergunta para ele o que houve. Ele responde, dizendo que foi quando cortava alguma coisa na cozinha e menciona que havia colocado um band-aid, mas deve ter caído enquanto ele se trocava. E a tranquiliza, dizendo que não é nada sério. E Yumi sorri, remexendo em sua bolsa, enquanto fala que até mesmo um chefe tem acidentes como esse de vez em quando. E Yeondo a encara, e corando levemente, ele pensa: foi por sua causa que me cortei. E em seguida, Yumi menciona que, por sorte, achou um band-aid em sua bolsa. E Yeondo agradece e estende a mão para pegar, mas é surpreendido quando Yumin fala para ele dar sua mão para ela. Ele decide fazer como ela falou e estende sua mão para ela. Yumin prepara o band-aid para colocar nele, enquanto menciona que foi meio fundo e que deve ter doído. Ela começa a ajustar o band-aid no dedo dele, enquanto fala que ele não para de se machucar ultimamente, tipo quando estava aprendendo a andar de bicicleta, e menciona que ele é mais estabanado do que ela imaginava. Ainda com um leve rubor no rosto, ele olha para o band-aid recém-colocado e menciona que, normalmente, ele não é assim. Mas, em seguida, ele decide voltar ao assunto anterior e, sem muitos rodeios, ele pergunta: então, qual é a sua resposta? Yumin demonstra ficar confusa e pergunta: minha resposta? Sobre o quê? O que ele responde dizendo: sobre se ela quer continuar saindo com o seu ex. Abaixando a cabeça, Yumin pensa um pouco, mas em seguida ela responde, dizendo saber que é meio irônico falar isso depois de todo o esforço que eles tiveram. Mas, para ser honesta, ela não tem certeza. Ela se lembra de Seon e fala que, às vezes, sente que ficar só como amiga dele é tranquilo. Mas então, ela fica se preocupando se pode acabar ficando obcecada com ele de novo. Levando a mão até o rosto, ela suspira e fala que tudo o que ela sabe agora é que a motivação de se reaproximar dele diminuiu comparada quando eles começaram com tudo isso. E Yeondo fala que é compreensível, pois ambos estavam bem emotivos naquela época. Ele dá uma pausa. Então, olhando para Yumin, ele fala: mas, sabe, para mim, acabou de vez. Com os olhos arregalados, Yumin demonstra surpresa e então questiona: está dizendo que você terminou 100% com sua ex? Satisfeito, ele diz que sim e menciona que falou isso pessoalmente para ela. Yumin diz que isso foi bem súbito e que está surpresa, mas em sua mente ela pensa que, na real, ela achava mesmo que fosse acabar assim. Porém, teve receio de perguntar, mas agora é oficial. Yumin faz um brinde com ele, o parabenizando por isso, e menciona que deve ter sido difícil e que sabe que é preciso ter coragem para isso. Mas após falar isso, enquanto tomava sua bebida, ela pensa que, embora ele tenha dito com simplicidade,
tem certeza de que não foi nada fácil para ele aceitar que precisava terminar com ela definitivamente. Mas, em seguida, Yumin chama novamente a atenção de Eondo, quando decide fazer uma pergunta. Nervosa, ela questiona se, por acaso, as fotos que ele tirou dela e postou não são a causa de não ter mais volta para ele e a sua ex. Sentindo uma culpa desnecessária, ela menciona que, de repente, ficou preocupada se o plano deles acabou só piorando as coisas para ele. Mas Yeondo a tranquiliza, dizendo que não foi por isso. Ele fala que tomou essa decisão porque aceitou que os sentimentos que tinha por ela ficaram no passado. Então, ela não precisa se sentir culpada por nada. Yumin baixa seu olhar e, soltando um leve suspiro, ela diz entender, mas internamente ela pondera sobre as palavras dele, sobre sentimentos que agora estão no passado. Em seguida, ela decide perguntar se então isso significa que ele não precisa mais tirar fotos para postar, e questiona se, nesse caso, não vai mais querer continuar com o plano. Mas em pânico, Yeondo responde dizendo que não, que eles devem continuar com o plano por enquanto. Ele baixa o seu olhar e, com um leve rubor em seu rosto, ele diz: prometemos que seria por 2 meses, então ainda falta um tempo. E você não chegou a uma conclusão para sua situação. Tá tudo bem. A gente continua e você pode ir no seu ritmo e tomar sua decisão sobre o que quer fazer com relação ao seu ex sem pressa. Em seguida, levantando os olhos, agora olhando diretamente para Yumin, ele sorri. Em sua mente, ele pensa que, assim, ela também poderá fazer a mesma escolha que ele. Enquanto continua a falar, dizendo que irá continuar apoiando ela, até que ela fique em paz com os seus sentimentos, da mesma forma como ele ficou. E Yumin questiona, mencionando que, dessa forma, ele irá ficar preso a ela e não vai ter tempo de conhecer outra pessoa. Ah, para com isso, mulher! Conhecer outra pessoa para quê? Mas Yeondo responde, dizendo que está tudo bem, pois para ele está apenas passando tempo com sua amiga, então ela não precisa se preocupar. Ele sorri e diz que, se ela quer compensá-lo de alguma forma, pode recomendar o seu restaurante para mais pessoas. Yumin concorda, e enquanto isso, vemos ao fundo Jiwi e Taejeon se aproximando novamente. Jiwi para por um momento, observando a situação, e então comenta com Taejeon que eles deveriam conversar mais um pouco antes de voltar. Taejeon apenas concorda, dizendo que por ele está tudo bem. Enquanto lá dentro, Yumin e Yeondo continuam a conversar, mostrando seu celular para ele, e Yumin comenta que viu a foto que ele postou na conta do restaurante e fala que isso não parece coisa dele, perguntando se foi Taejeon quem o convenceu a fazer isso. Um pouco sem graça, Yeondo apenas diz que então ela também viu. Yumin começa a rir e diz que sim, e também menciona que, pelo visto, parece que deu certo, pois o restaurante parece mais movimentado agora. E Yeondo, com uma certa irritação, responde dizendo que a única coisa que aumentou foi o seu arrependimento. Mas Yumin ri, dizendo que tem certeza que não é assim, e que em breve irá até lá para ver pessoalmente. Ela também comenta que, talvez, eles até mesmo apareçam na TV, como um restaurante local popular, e aí ele ficará famoso. E se isso acontecer, ele não deve se esquecer dela. Mas, ao ouvir isso, a reação de Yeondo é inesperada. Ele fica nervoso e fala com seriedade que isso nunca vai acontecer. Jamais. Ainda com uma expressão de inquietação, ele começa a falar como se estivesse se justificando.
que se ela estiver preocupada, ele não vai aceitar aparecer na TV e irá rejeitar qualquer oferta. Coitado, viu? Olha o trauma batendo na porta aí de novo. Mas, imediatamente, Yumin tenta tranquilizá-lo. Sacudindo a mão, ela diz que não foi isso que ela quis dizer. Então, ela muda de expressão. Com um brilho no olhar, o seu lado empreendedora começa a tomar conta, enquanto ela diz que o que ela quis dizer foi para que ele não se esqueça dela caso fique famoso e a leve junto, para que assim a sua marca também possa ficar conhecida. Empolgada, ela diz que amigos ajudam uns aos outros, não é? Ainda meio em choque, Ieondo apenas responde meio sem graça que, então, foi isso que ela quis dizer. Yumin diz que é claro, e meio incrédula, ela pergunta: só pode ser brincadeira, né? De onde você tirou isso? Se uma oportunidade assim aparecer, tem que agarrar. Nós, donos de pequenos negócios, precisamos de coisas assim para ter sucesso. Ao ouvir Yumin falando dessa forma, Ieondo a encara, em silêncio por um momento, enquanto, em sua mente, ele começa a se questionar se realmente não tem problema mesmo, e pensa que ela realmente não parece ser o tipo de pessoa que se importa com essas coisas. Mas Yumin acaba ficando um pouco nervosa, percebendo que ele não para de olhar para ela. Ela se pergunta o porquê ele está olhando tão intensamente e se será que ela falou algo fora da realidade. Então, ela tenta contornar a situação, mencionando que, é claro, o restaurante é dele e cada um administra o seu negócio do jeito que achar melhor. Então, ele pode ignorar o que ela disse, se não for algo que ele quer. Mas em seguida, a cena muda novamente. Agora, todos os 4 já estão do lado de fora, após o encontro ter terminado. Taejeon e Yumin, como sempre, são os 2 mais animados. Eles comemoram dizendo que foi muito divertido e que devem sair assim outras vezes também. Em seguida, após se despedirem, Taejeon e Jiwi se afastam, indo embora juntos, enquanto Ieondo acompanha Yumin. Assim que ficam sozinhos novamente, Ieondo, se aproximando de Yumin, tenta segurar o envelope que ela carrega, dizendo que o autógrafo dela pode cair. Então, ela deve deixar que ele segurará para ela. Mas, em tom de brincadeira, Yumin diz que não, vai que ele roube isso dela. Sorrindo, Ieondo diz que vai mesmo. Aí ele pode vender e fazer um bom dinheiro. Enquanto os 2 estavam nessa interação descontraída, Jiwi estava observando tudo de longe. Ela observa com ainda mais atenção. Mas sem que os 2 percebam, eles continuam a provocar um ao outro. Ieondo, tendo tomado o envelope da mão de Yumin, sorri com as bochechas coradas, enquanto a provoca, dizendo que se ela quer, deve pegar. Ao ver aquela cena, Jiwi fica com uma expressão de pura surpresa. Ela não consegue acreditar que aquele cara tão frio agora está sorrindo daquele jeito. Então, em sua mente, ela se pergunta: como assim? Desde quando ele começou a olhar para Yumin desse jeito? Essa Jiwi não é boba não. Já pegou tudo no ar. Agora só falta a Yumin perceber. E vocês? Me contem aqui nos comentários o que acharam desses últimos capítulos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a estar trazendo sempre novos conteúdos para vocês. E para finalizar, o meu agradecimento especial aos novos membros aqui do canal: Ana Raquel da Silva Mota e Iris Julieta. Sejam muito bem-vindas! E também, é claro, a todos os outros membros que continuam aqui comigo. Muito obrigada! O apoio de vocês é muito importante. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!